Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico desta tarde e eu os convido a que leiamos no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 29, do versículo 1 até o versículo 11. 1 Samuel, capítulo 29, versículo 1 até o versículo 11. A palavra do Senhor nos diz assim: Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: Estes hebreus, que fazem aqui? Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos, e coisa nenhuma achei contra ele desde o dia em que tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e lhe disseram: Faze voltar este homem, para que torne ao lugar que lhe designaste, e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate. Pois de que outro modo se reconciliaria como o seu senhor? Não seria, porventura, com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi, de quem uns ou outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aquis chamou a Davi e lhe disse: Tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passaste para mim até o dia de hoje. Porém, aos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: Porém, que fiz eu? O que achaste no teu servo desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar com os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu Davi, respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: Bem o sei, e que na verdade aos meus olhos és bom, como um anjo de Deus. Porém os príncipes dos filisteus disseram: Não suba este conosco à batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada com os teus servos, que vieram contigo, e levantando-vos, logo que haja luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem e voltarem à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel. Meus irmãos, Davi está vivendo uma situação difícil, um conflito, por que não dizer. Afinal de contas, o que está acontecendo aqui? Davi, fugindo de Saul, foi acolhido por Aquis, rei dos filisteus. Fez ali então amizade com Aquis, né? E tendo feito essa amizade com Aquis, Aquis o protegeu. Só que agora aí uma situação difícil Davi está colocado, né? Em uma situação difícil Davi está colocado. Os filisteus armam uma guerra contra o povo de Israel. Davi, no primeiro momento, deseja lutar ao lado dos filisteus, em retribuição ao que Aquis fez por ele. Não é? Aquis foi gentil com Davi, Aquis o protegeu, Aquis cuidou dele. E nesse momento de guerra, Davi nem considerou de fato quem era o inimigo, mas o inimigo era o seu próprio povo. Mas, por providência de Deus, os príncipes dos filisteus, que até aqui estavam quietos, não tinham levantado nenhum questionamento, nesse momento, por providência de Deus, questionam a fidelidade de Davi. Porque, afinal de contas, Davi também pertence ao povo de Israel. Então, a quem Davi será fiel? E Davi, então, se dá conta de que está numa situação difícil, porque, afinal de contas, ele vai pelejar ao lado de Aquis contra Israel e vai matar o seu povo,
ou ele vai lutar ao lado de Israel contra Aquis e vai ser ingrato com aquele que o acolheu. O plano de Davi não dá certo. O projeto de Davi não deu certo, por conta da desconfiança dos filisteus, dos príncipes filisteus. Na verdade, meus irmãos, o fato de o plano de Davi não ter dado certo, nisso já consiste ali uma providência de Deus, porque Deus livra Davi de uma situação bastante desconfortável, né? Ou Davi é solidário a Aquis e aos filisteus e fere o seu povo, ou Davi é solidário ao seu povo e fere a Aquis e aos filisteus que lhe foram tão gentis em todo o tempo. Então, aquela situação extraordinária que surge, o questionamento dos príncipes filisteus, na verdade, ele vem para trazer a Davi nada menos do que o cuidado de Deus, livrando Davi de uma situação difícil. Muitas vezes os nossos planos não dão certo. Muitas vezes os desejos do nosso coração não dão certo, eles são interrompidos por algo ou por alguém que surge no nosso caminho, trazendo um questionamento, algo assim que não se pode definir tão facilmente, mas que impede que o desejo do nosso coração ele se realize do jeito que nós idealizamos, né? Aí nós vemos, meus irmãos, então, um agir de Deus em favor de Davi, quando impede Davi de ir à guerra e lutar contra os filisteus, ou de lutar contra o povo de Israel, né? Ele não fere a sua consciência, porque ele não trai os filisteus. Também ele não fere o seu povo. No caso de Davi, meus irmãos, existe ainda algo muito mais importante que nós precisamos pensar. De que lado Davi deveria lutar de fato? Qual é a resposta para essa pergunta? De que lado Davi deveria lutar? Ao lado dos filisteus que ajudaram ele? Ao lado do seu povo? Na verdade, o povo do qual ele é rei agora? Né? Porque ele é o rei de fato, né? Ainda que de direito seja Saul, mas ele é o rei de fato, né? E ao lado de quem ele deveria lutar? Quando nós olhamos, meus irmãos, à luz da palavra de Deus, Davi não deveria lutar ao lado de nenhum dos dois, nem de Aquis com os filisteus, nem ao lado de Israel. E por que Davi não havia de lutar? Porque ele era um covarde? Ele haveria de se acovardar? Não. Porque, na verdade, não deveria haver guerra. A verdade é que não deveria haver guerra nenhuma, né? Ninguém deveria lutar contra ninguém. A guerra sempre traz prejuízo. E a pior situação em que um homem pode ser colocado é ter que escolher entre dois. Ter que escolher entre dois. Que situação difícil é ter que escolher entre dois. Porque, certamente, né, nós vamos escolher teoricamente o melhor. Pelo menos na nossa avaliação, a nossa escolha será pelo melhor. Mas quando nós escolhemos aquele que teoricamente é o melhor, um outro lado sobra. Quando nós temos que escolher um entre dois, um será escolhido, mas outro haverá de sobrar. Quando nós vamos nas competições, que todos disputam uma medalha de ouro, ninguém dá valor à prata. Ninguém dá valor à prata. Porque a prata, na verdade, não é a medalha daquele que venceu outros tantos milhares e chegou em segundo lugar. Não, a prata é a medalha do derrotado, daquele que sobrou, né? Então é uma situação bastante difícil, constrangedora ter que escolher entre dois. E a guerra não deve haver lado. Assim, na guerra, assim, em nada que divida. A igreja tem que ser aquela que trabalha pela unidade e pela comunhão. E tudo o que divide contraria o projeto de Deus. Jesus não dividiu. Jesus nunca escolheu lado. Jesus, mesmo quando posto naquela situação difícil de ter que celebrar a ceia do Senhor para todos os seus apóstolos, estando entre eles o traidor, aquele que o negaria e tantos outros, Jesus não excluiu ninguém da mesa.
Nós não podemos excluir ninguém da nossa vida, por pior que esse alguém seja. É assim que o Evangelho nos ensina. Nós temos que ter um lado, que é o lado do Evangelho. O cristão é aquele que anda do lado do Evangelho, do lado da palavra de Deus. O cristão é aquele que não tem um partido. O cristão é aquele que não escolhe esse ou aquele lado, essa ou aquela posição. O cristão é tão somente aquele que escolhe estar ao lado do Evangelho. Meus irmãos, Davi e nós também poderíamos nos livrar facilmente de situações embaraçosas como essas, se nós escolhêssemos tão somente viver ao lado do Evangelho e não escolher um lado. Não escolher um lado para lutar, não escolher um lado para defender, não escolher um lado para guerrear, não escolher um lado para atacar, mas viver ao lado do Evangelho que abraça a todos, que acolhe a todos, do Evangelho do Jesus que está ao lado de todos. Nós somos desafiados e convidados a viver ao lado do Senhor e do Evangelho que acolhe a todos. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta tarde, e que nós possamos sempre escolher o lado do Evangelho, o lado de Jesus. Fazermos sempre a melhor escolha. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta tarde. Vamos orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, graças, ó Pai, nós te damos pela tua presença, pelo teu cuidado, pela tua paz. Graças nós te damos, ó Deus, pela comunhão, a qual, ó Deus, o Senhor nos incita a viver para a glória do teu nome. Continua, ó Pai, cuidando de nós, dando-nos a tua paz, dando-nos alívio, refrigério, ó Deus, sendo o nosso socorro bem presente. Ajuda-nos, ó Deus, a escolher sempre o lado da verdade, da comunhão, do Evangelho, da unidade. Que nós não sejamos, ó Deus, cristãos partidários desta ou daquela política, deste ou daquele comportamento, mas estejamos sempre ao lado do Evangelho. É assim, Santo Pai, que a tua palavra nos instrui. Auxilia-nos, ó Deus, e dá-nos a tua paz. Nós te oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus envia.
e vi